Então, preterismo versus futurismo. Para quem não matou as aulas de português na escola, a gente já tem uma definição dessas palavras. Preterismo vem da palavra pretérito, que significa passado, e futurismo vem da palavra futuro, que se refere à corrente escatológica que enfatiza profecias que ainda vão se cumprir no futuro. Antes de a gente começar a falar, nós vamos ler Deuteronômio 18, e nós vamos começar no verso 9, nós vamos até o final do capítulo. Deuteronômio 18, verso 9, até o final do capítulo. Diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei esta grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou tal profeta, não terás temor dele. Até aí, amém. Então, meus irmãos, vamos começar aqui com algumas definições. Preterismo. O que significa a palavra preterismo no contexto da teologia? Se refere à hermenêutica, à forma de interpretar as profecias bíblicas, especialmente as profecias do Novo Testamento, em que nós entendemos que a maioria das profecias do Novo Testamento já se cumpriram no passado. Ou seja, eram profecias para o futuro, no momento em que foram feitas, ou seja, quando Jesus profetizou, quando os apóstolos profetizaram, eram coisas que se cumpririam no futuro. Porém, elas se cumpriram naquela época, elas se cumpriram naquela geração, e, portanto, para nós que vivemos em 2024, elas já se cumpriram no passado. Então, o preterista acredita que a maioria das profecias do Novo Testamento, sobre profecias como sobre os anticristos, sobre a grande tribulação, a maior parte do Apocalipse, nós cremos que já se cumpriu no passado. E se você é como a maioria dos brasileiros, você é um futurista, mesmo que você não conheça esse termo. Se você é como a maioria dos brasileiros, você crê que essas profecias que eu acabei de mencionar, a grande tribulação, a besta, os anticristos, a marca da besta, se você é como a maioria dos cristãos brasileiros, você crê que essas profecias ainda vão se cumprir, que elas ainda vão acontecer. Talvez alguém aqui esteja imaginando: será que o anticristo já está vivo? E como eu vou mostrar ao longo das minhas palestras, além de não estar vivo, ele já foi enterrado, está debaixo do chão há muitos e muitos séculos. Então, isso que eu vou defender é o que se define como preterismo. E talvez você esteja se perguntando: será que esse assunto é realmente muito importante? Será que é realmente muito importante eu saber quando que as profecias se cumprem? Será que é importante eu saber se já se cumpriu, se ainda vai se cumprir? Será que isso é importante? Bom, se a gente se perguntar
se é necessário eu saber disso, para eu ser salvo, se é necessário eu saber disso, para alcançar a vida eterna, a resposta é não. Se você não souber quem é a besta, se você não souber quem é o anticristo, ainda assim você pode entrar no céu, ainda assim você pode herdar a vida eterna. Mas eu quero apresentar para você uma outra perspectiva de importância. A perspectiva que eu vou mostrar aqui nesta manhã é que, embora seja possível você ser salvo, seja sendo um futurista, sendo um pré-milenista, sendo um amilenista, você pode ser salvo, porque isso não é critério de salvação. Eu vou mostrar que a interpretação correta dessas profecias está diretamente ligado à identidade de Jesus como o Messias. Eu vou mostrar que a Bíblia coloca o cumprimento dessas profecias como diretamente ligado, diretamente associado à identificação de Jesus como o Cristo. E eu vou mostrar para vocês que a hermenêutica futurista, se levada a sério, se levada até as últimas consequências, teria caracterizado, no primeiro século, teria caracterizado Jesus como um falso Messias. Eu vou mostrar que, se o futurismo estivesse correto, Jesus poderia, no primeiro século, ser acusado de ser um falso profeta. E eu vou mostrar como o preterismo prova que isso não é verdade. E na Bíblia prova que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, o Messias, cujas palavras não falham. Eu vou começar a mostrar isso a partir de Deuteronômio 18. Então, aqui em Deuteronômio 18, o texto que nós lemos, nós temos instruções de Moisés antes que o povo entrasse na Terra Prometida. E um dos avisos que Moisés dá aqui é que, quando eles entrassem na Terra Prometida, eles não poderiam imitar a religiosidade, a falsa religiosidade dos cananeus. Então, os cananeus, eles praticavam adivinhação, feitiçaria, encantamento, agoureiro, todas essas coisas terríveis, inclusive sacrifícios de crianças, passando pelo fogo de Moloque. E você lê isso daí e você começa a pensar, muito parecido com o Brasil. Realmente, o povo cananeu, muito parecido com o Brasil. Todas essas coisas que a gente sabe que proliferam tanto no Brasil. E Deus está falando, vocês não vão ser assim. Vocês não vão ser feiticeiros, vocês não vão ser agoureiros, vocês não vão ser adivinhos. Mas essa não é a forma de encontrar a minha vontade, essa não é a forma de saber qual é a palavra do Senhor. A maneira de vocês conhecerem a palavra do Senhor, ele vai dizer no verso 15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta. Então, é introduzido aí o conceito de profeta como o meio de conhecer a palavra, a vontade do Senhor. E aí no verso 16, ele vai fazer referência a Horebe. Então, para quem não sabe, Horebe era o Monte Sião, era o Monte Sinai, quando eles receberam os 10 mandamentos. E a gente não precisa abrir aqui agora, mas eles receberam os 10 mandamentos lá em Êxodo 20. E quando eles recebem os 10 mandamentos, eles não receberam os 10 mandamentos por um intermédio humano. Quando eles recebem os 10 mandamentos em Êxodo 20, o próprio Senhor falou audivelmente com eles, e todo o povo perante o Monte Horebe, que é o Monte Sinai, eles ouviram Deus falar. Deus falou audivelmente. E talvez você pense, eu gostaria de ouvir Deus falar audivelmente dessa forma. E tem pessoas por aí hoje em dia que elas dão a impressão que elas estão ouvindo Deus falar audivelmente o tempo inteiro. Mas quando a gente volta para Êxodo 20, a gente vê que a reação do povo, quando eles ouviram Deus falar audivelmente os 10 mandamentos, foi uma reação de muito terror. Eles ficaram apavorados, eles ficaram com medo, eles ficaram desesperados, e eles falaram, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, se o Senhor continuar falando, nós vamos morrer. Nós não temos estrutura para suportar tamanha glória. Nós não temos estrutura, nós vamos morrer. Eles falam, Moisés, fale tu conosco. Você fala com a gente. Porque se o Senhor continuar falando, nós vamos morrer. E é sobre isso que ele fala no verso 15. Desculpe, verso 16. Segundo tudo que pedi ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei esse grande fogo para que não morra.
Então o Senhor, verso 17, então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Ou seja, é isso mesmo. Ter esse tipo de encontro com o Senhor realmente é assustador para pecadores como nós. Pecadores como nós, diante da glória de Deus, é aquilo que aconteceu no Sinai. É aquilo que aconteceu no Sinai. E Deus está falando, falaram bem. Eles reconheceram a verdade. E aí que é introduzido o conceito de profeta. É aí que é introduzido o conceito de profeta. Verso 18. Suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe falará tudo o que eu ordenar. Qual é o conceito de profeta aí? O conceito de profeta é que ele é um porta-voz, ele é um intermediário. Então, Deus fala com o profeta, conforme está no verso 18, Deus coloca as suas palavras na boca do profeta, e o profeta transmite o que Deus falou. Igual acontecia com o próprio Moisés. Deus falava com Moisés, e Moisés falava com o povo. Qual é a vantagem do profeta nesse texto? A vantagem é que o profeta, ele é menos assustador. Ele é um ser humano, e ele transmite as palavras de Deus de uma forma que eu não tenho a sensação que eu vou morrer. É isso que está acontecendo aqui. Então, o profeta seria um intermediário, e Deus colocaria as suas palavras na boca do profeta, e, portanto, o povo deveria ouvir o verdadeiro profeta como se fosse Deus. Isso é importante aqui. O verdadeiro profeta, você tinha que ouvir ele como se ele fosse o próprio Deus. Então não tinha profecia falível, ele misturou com isso, está misturado com o erro, é a verdade misturada com o erro, não é isso não. O que o verdadeiro profeta fala é o próprio Deus falando. As palavras do profeta são as palavras de Deus na sua boca, e por isso que diz o verso 19: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que eu lhe falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Se vocês não obedecerem tudo que o profeta falar, vocês vão ter um problema comigo, com o Senhor Deus. É isso que Deus está falando. Porque as minhas palavras estão na boca dele, e vocês não estão obedecendo as minhas palavras. E diante disso, diante de tamanha autoridade do profeta, surgiria a dúvida, que é a dúvida do verso 21. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Essa dúvida aí, se você entender os versos anteriores, é muito simples de entender. Como é que se as palavras do profeta é tão autoritativas assim, como é que eu vou saber quando não é um falso profeta? É isso que está sendo perguntado. Como que eu vou saber se se realmente é a palavra do Senhor? É a pergunta do verso 21. Aí Deus vai dar uma resposta. Veja que nessa resposta do verso 22, Deus não coloca como se essa pergunta fosse inapropriada. Ele não fala assim, não, vocês não podem questionar nada. Vocês não podem perguntar se é falso profeta ou não. Sai ouvindo todo mundo. Não é isso. Deus dá uma resposta muito importante para uma dúvida honesta. A dúvida é, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? E a resposta de Deus é, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, guarde isso, porque essa resposta é a chave para vocês. Quem não for preterista vai se tornar esta manhã, porque vai responder essa pergunta corretamente. Não se cumprir nem suceder, como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhais temor dele. Eu quero que todo mundo leia junto essa resposta. Vamos lá. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem se suceder como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Esse princípio, ele vai sendo aplicado ao longo de toda a Escritura, de toda a Bíblia, todas as vezes que o povo de Deus tinha que diferenciar entre os verdadeiros profetas e os falsos. E um dos momentos da história de Israel, em que mais se multiplicou o número de falsos profetas,
foi no tempo de Jeremias, o tempo do profeta Jeremias. Então vamos abrir no livro do profeta Jeremias, onde a gente vai ver esse princípio acontecendo. Vamos começar em Jeremias capítulo 1. Vamos começar em Jeremias capítulo 1. Jeremias é o segundo dos 4 grandes profetas. E é o meu profeta favorito, Jeremias. Mas Jeremias capítulo 1 diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo... Para aí. Então você vê que o chamado de Jeremias como profeta tem uma expressão muito importante aí. A mim veio a palavra do Senhor. Perceba que a linguagem aí é parecida com Deuteronômio 18, que a palavra do Senhor seria colocada na boca do profeta. E Deus diz, explicitamente chega a dizer isso no verso 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, etc. Então, olha só no verso 9. Ponho na tua boca, Jeremias, as minhas palavras. Exatamente igual ao Deuteronômio diz. Porei as minhas palavras na boca do profeta. Então, Jeremias é um profeta verdadeiro. Por quê? Porque as palavras de Deus estão na sua boca. O que ele fala não é ele mesmo. O que ele fala é o Senhor falando por meio dele. Agora pulem para Jeremias 23. Jeremias 23. Jeremias 23 é um importante capítulo de Jeremias contra os profetas. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas nós vamos ler um verso que vai definir por que esses falsos profetas eram falsos. O verso 16. Assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Então o que caracteriza o falso profeta aí como falso? É que o que ele fala não são as palavras de Deus que Deus colocou em sua boca. O que ele fala vem do seu próprio coração. O coração na Bíblia é a mente, é o entendimento. Ou seja, ele pensa, é aquilo que ele quer, é aquilo que ele tem desejo, é aquilo que ele gostaria que acontecesse, e ele fala. Ele diz que está profetizando. E Deus está falando, não vem da boca do Senhor. As palavras de Jeremias eram o quê? Eram as palavras de Deus na sua boca. Os falsos profetas é o contrário, é a imaginação do coração do homem profetizando. Pois bem, vamos agora no capítulo 27, onde vocês vão ver algo muito, muito importante sobre esses falsos profetas. Capítulo 27. Então, no capítulo 27, antes da gente ler aí, a gente vai ler um verso aí, mas eu gostaria de contextualizar. Vamos lá. No contexto do capítulo 27, o povo de Israel tinha começado o cativeiro da Babilônia. Então, quando começou o cativeiro da Babilônia, ainda não tinha sido destruído o templo, ainda não tinha sido destruído Jerusalém, mas grande parte do povo já tinha sido levado cativo. E nesse período, começou a surgir vários supostos profetas que eles estavam dizendo o que ia acontecer em relação a esse cativeiro. O que ia acontecer em relação a este povo que havia sido levado para a Babilônia, que estava começando a ser levado para a Babilônia. Então, esse é o contexto do capítulo 27. Se vocês quiserem ler essa história na íntegra, leia o final de 2 Reis e o final de 2 Crônicas, que vai falar sobre o cativeiro babilônico. Mas uma das coisas que é muito importante para o nosso contexto aqui, uma das coisas que aconteceu no início do cativeiro babilônico, é que Nabucodonosor, ele levou os utensílios do templo de Jeová
em Jerusalém, ele levou os utensílios para a Babilônia. Então, eles foram até Jerusalém, os utensílios do templo, eles falaram, vamos levar, eles levaram para a casa dos deuses da Babilônia. E aí, começou a surgir esses supostos profetas, e tem algo muito importante que eles profetizaram, que está no verso 16. Também, isso aqui é Jeremias falando contra os falsos profetas. Também falei aos sacerdotes, a todo esse povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Então presta atenção. Os utensílios do templo foram para a Babilônia, e esses falsos profetas estão dizendo, em breve eles vão voltar. Em breve eles vão ser trazidos de volta. E Jeremias está dizendo, é mentira. Eles são mentirosos. Para por um instante. Se pergunte, por que eles são mentirosos? Por que eles são mentirosos? O que existe na profecia deles que faz com que eles sejam mentirosos? Veja que eles são chamados de mentirosos. Mas o que há nas profecias deles que faz com que eles sejam mentirosos? Talvez você diga, bom, talvez eles sejam mentirosos porque eles estão dizendo que os utensílios do templo vão voltar. Eles estão dizendo que vai ser trazido de volta os utensílios do templo. E a resposta é, eles não são mentirosos por isso. Porque o que eles disseram que ia acontecer, de fato, aconteceu. Os utensílios do templo voltaram. Quer ver? Abram em Esdras. Abram o livro de Esdras. Esdras é o último, está entre os últimos livros históricos. Então é só voltar antes de Salmos, antes de Jó. Volte um pouquinho, vocês vão voltar em Esdras. Então, para quem não sabe, os eventos de Esdras aconteceram após os eventos após Jeremias, após os eventos do livro de Jeremias. Então vamos para Esdras 1. Verso 1. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor do espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também foi por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Ele vai ter o pregão dele. Agora, olha só o que vai acontecer no final do capítulo. Se vocês avançarem aí, no final do capítulo, verso 7. Vamos ver todo mundo junto. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. E o que ele fez? Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesabar, príncipe de Judá. Ou seja, o rei Ciro devolveu os utensílios e os utensílios voltaram para Jerusalém. Então, o que aqueles falsos profetas disseram que ia acontecer, aconteceu. Então, por que eles são falsos profetas? Por que Jeremias chama eles de mentirosos? Vamos voltar para Jeremias 27. Jeremias capítulo 27. Vamos ler novamente o verso 16. Também eu falei ao sacerdote a todo este povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvido às palavras dos profetas que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão, opa, o que diz aí? Voltarão em breve. Aí está o falso profetismo. Eles disseram que voltaria em breve, e não voltou em breve. Por que não voltou em breve? Porque voltou 70 anos depois. Voltou 70 anos depois, ou seja, 70 anos depois não é em breve. Vamos ver isso no capítulo 29, pule para o capítulo 29.
Agora, olha só a carta que o Jeremias vai mandar para o povo da Babilônia, para os judeus que estão na Babilônia. São estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Então, ele está mandando uma carta para quem está no cativeiro. Como também aos sacerdotes, aos profetas, a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros ferreiros. A carta foi mandada por intermédio, etc, etc. Pulem para o verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel, a todos os lados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposos para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhos, multiplicar-vos-ei e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os adivinhos, nem deis ouvidos os vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Então está vendo que ele está condenando os falsos profetas, que são os mesmos que disseram que os utensílios voltariam em breve. Agora, olha só o verso 10. Assim diz o Senhor: logo que cumprirem a Babilônia 70 anos, atentarei para vós os outros, e cumprireis convosco a minha boa palavra, tomando a trazer-vos para este lugar. Então ele está falando, não dê ouvido a esses falsos profetas que está dizendo que vai ser em breve, porque vai demorar 70 anos. E nós vemos aqui que essa demora tinha uma implicação prática. Porque como ia demorar 70 anos, existiam coisas que eles deveriam fazer na Babilônia e que eles não fariam se eles pensassem que fosse em breve. Preste atenção nisso. Se eles pensassem que seria em breve, o que eles iam fazer na Babilônia? Nada. Eles iam ficar sentados esperando voltar. Eles iam ficar sentados esperando, não, já vai acabar. É igual eu falar assim, daqui a um ano vai acontecer tal coisa. Você vai tomar decisões com base nessa perspectiva temporal. E aqui Deus está falando, como não vai ser em breve, como vai demorar 70 anos, então vocês têm que viver a vida de vocês aí, considerando que vai ser demorado. Considerando que vai demorar. Então veja que a precisão dos profetas é tão grande que ela inclui os indicadores temporais. As profecias dos profetas precisam se cumprir com exatidão, de modo que se alguém falasse que seria rápido, que seria um ano, e não acontecesse, esse seria condenado por Deus como falso profeta. E tem um homem, nós não vamos ler em Jeremias 28, que ele chega a morrer. Ele chega a morrer, porque ele fala assim, vai acontecer dentro de um ano. E ele falou um ano, não aconteceu, Deus mata ele, naquele mesmo ano. Que é o falso profeta Ananias. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui, é que existe uma ação humana ética, existe um comportamento aqui, gerar filhos, plantar, se desenvolver, que é o resultado direto de você entender, deles entenderem, que aquela profecia demoraria para se cumprir. Vamos agora para o profeta Ezequiel. Vamos para o profeta Ezequiel. E vocês vão ver no profeta Ezequiel que existia um grupo de israelitas. Abra Ezequiel capítulo 7. Nós vamos ver agora que havia um grupo de israelitas que quando eles ouviam essas profecias, de que Jerusalém seria destruída em breve, que Jerusalém estava perto de ser destruído, havia um grupo de israelitas que eles diziam, não, quando o profeta diz que Jerusalém vai ser destruída em breve, esse em breve, na verdade é uma linguagem profética, que significa que vai demorar muito, muito tempo. Eles diziam, em breve é uma linguagem profética, que na verdade vai demorar muitos séculos. Então olha só como que eles invertiam. Quando Deus dizia, a destruição está em breve, está próximo, eles respondiam, não, vai demorar muito tempo. Esse em breve aí é uma linguagem profética, muitos dias. E quando Deus dizia que vai demorar, eles invertiam e diziam, não, vai ser rápido.
Ou seja, havia uma sistemática inversão dos indicadores temporais das profecias, ou seja, eles não levavam a sério as partes da profecias que diziam quando que as coisas haveriam de acontecer. Eles não levavam a sério. Nós vamos ver isso agora. Ezequiel capítulo 7. Veio a minha palavra do Senhor a mim dizendo: ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor acerca dos da terra de Israel: haverá fim, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei os teus caminhos, e farei cair sobre todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Saberei que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem, haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitantes da terra, vem o tempo. É chegado o dia da turbação, e não de alegria sobre os montes. Agora vamos prestar atenção no verso 8. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti. Para aí. Então, essa profecia aqui, feita pelo profeta Ezequiel, ela não é sobre o fim do mundo. Ela é, como diz, já no verso 2, ela é acerca da terra de Israel. É o fim de Israel. Isso já mostra que a palavra fim na Bíblia nem sempre se refere ao fim do mundo. Aqui é o fim de Israel. E se a gente contextualizar Ezequiel, a gente pode fazer isso lendo os primeiros versos de Ezequiel. A gente sabe que entre essa profecia aqui e a destruição de Israel pela Babilônia, teve um espaço de 6 anos. Teve um espaço de 6 anos. Entre essa profecia e a destruição do templo de Jerusalém, foi um espaço de 6 anos. E isso condiz com o que está no verso 8. Agora, em breve. Então, 6 anos é em breve, já está perto de ser destruído. Então, assim como Jeremias profetizou a destruição, Ezequiel, que viveu na mesma época, ele profetiza a destruição de Jerusalém. Agora pulem para o capítulo 12 de Ezequiel. Pulem para o capítulo 12 e vamos ver a profecia a partir do verso 21. Diz assim, Ezequiel 12, 21. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, que provérbio é esse que vos tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor: farei cessar esse provérbio, e já não servirão dele em Israel. Mas diz-lhes: os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a profecia. Porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que falar se cumprirá, e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa de Israel, falarei a palavra e cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio-me ainda a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que se tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor: não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. O que ele está dizendo aí? O que Ezequiel está dizendo? O povo está dizendo que, olha só o verso 27, a visão que tem este é para muitos dias. Ou seja, a destruição que Jeremias está dizendo que vai acontecer pela Babilônia, vai demorar muitos dias. É isso que o povo está dizendo. E Deus está dizendo: por que eles estão dizendo que vai ser muitos dias? Se eu falei que vai ser em breve. E Deus está dizendo que Ele vai destruir esse provérbio da casa de Israel. Ele vai destruir aqueles que relativizavam os indicadores temporais da profecia. Ele está dizendo: quando eu digo que em breve, realmente em breve. Quando eu digo próximo, é próximo. Quando eu digo logo, é logo. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está perguntando: por que eu estou falando que é em breve, o povo está dizendo que vai demorar?
Por que eu estou dizendo em breve? Eles estão dizendo muitos dias. Porque eles não estão crendo de fato nas minhas profecias. Então, meus irmãos, nós temos aqui nos livros de Jeremias e nos livros de Ezequiel, número 1, uma clara definição do que é o verdadeiro profeta e do que é o falso. E número 2, nós temos exemplos claros de profecias em que quando o profeta dizia que algo aconteceria próximo, se não acontecesse, ele era tratado como falso profeta. E a próxima coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o que é o preterismo? O preterismo é a conclusão que nós vamos chegar acerca das profecias, é a conclusão que nós vamos chegar acerca das profecias, quando nós levamos em consideração o que Jesus e os apóstolos disseram a respeito de quando as profecias se cumpririam. Se você ler as profecias de Jesus e dos apóstolos, como nós vamos ver agora, eles não somente dizem que tal e tal coisa vai acontecer, eles dizem quando vai acontecer. João não somente diz vai haver uma besta. João não somente diz tem o anticristo. Jesus não simplesmente diz haverá uma grande tribulação. Eles não dizem meramente que essas coisas vão acontecer em algum momento que ninguém sabe. Eles dizem quando vai acontecer. Eles dizem a época, eles dizem o lugar, eles dizem todas as circunstâncias. E o que vocês vão ver agora é que as palavras que eles usam para descrever quando que vai acontecer, necessariamente implica que aconteceu naquela geração. De tal modo que se não tivesse cumprido naquela geração, se não tivesse cumprido na época que eles disseram que aconteceria, então, meus irmãos, eles cairiam na mesma condenação que os inimigos de Jeremias. Meus irmãos, os judeus eram leitores dos profetas. Os judeus eram leitores dos profetas. E nós vamos ver que eles sabiam muito bem por que esses homens eram falsos profetas. Por que Ananias eram falsos profetas? Por que aqueles que diziam breve, por que eles eram falsos profetas? E eu vou mostrar para vocês que o que o futurismo faz, o que a escatologia futurista faz, é colocar Jesus e os apóstolos na mesma categoria dos inimigos de Jeremias e de Ezequiel. Vamos ver isso agora. Abram em Mateus capítulo 10, nós vamos ler uma sequência de textos do Novo Testamento. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, vamos contextualizar. Esse texto aí é frequentemente conhecido como a pequena comissão. A pequena comissão. E na pequena comissão é quando Jesus enviou os 12 apóstolos antes da sua morte, antes da sua ressurreição, antes da sua ascensão. E ele enviou os 12 apóstolos para pregar em Israel. Diz assim no verso 1: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu, João seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote, Judas Cariotes, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurais ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Então eles deveriam pregar que estava próximo o reino dos céus. E a primeira coisa que eu faço para vocês é: esse próximo, realmente é próximo? Primeira pergunta. Ou é 2000 anos depois? O reino dos céus estava próximo, como Jesus disse, ou é 2024 anos depois? Mas vamos continuar, vamos pular agora
para o verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então aí o que Jesus está descrevendo? Ele está descrevendo uma perseguição. Ele está dizendo que os apóstolos no ministério dele, quando eles fossem pregar, eles seriam perseguidos. Então Jesus alerta, tomem cuidado, não confiem em todo mundo. E Jesus vai continuar descrevendo a perseguição, verso 22, pule para o verso 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, preste bastante atenção. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Jesus está falando com quem? Os 12 apóstolos. Ele acabou de enviar os 12 apóstolos e disse: vocês vão ser perseguidos. E eu estou te dizendo o que você vai fazer quando você for perseguido. Vocês vão fugir de cidade em cidade, evitando a morte. Porque, agora olha isso, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então Jesus aqui está falando de algo que vai acontecer, até que venha o Filho do Homem. Mas ele está dizendo que isso aconteceria enquanto os apóstolos estivessem sendo perseguidos. Ele não está dizendo vai acontecer, essa vinda não vai acontecer, ele está dizendo vai acontecer em algum momento inesperado que ninguém sabe. Aqui não. Aqui ele está dizendo que vai acontecer enquanto os apóstolos estiverem sendo perseguidos. Vamos avançar para Mateus 16. Vamos avançar para Mateus 16. Vamos ler a partir do verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos. Com quem Jesus está falando? Com os seus discípulos. Se alguém que quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por amor, por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então você está vendo, o Filho do Homem, mesmo assunto do capítulo 10. O Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos. E quando ele vier, retribuirá a cada um segundo conforme as suas obras. Agora, olha só o verso 28. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então veja que Jesus não somente diz que algo vai acontecer, mas ele diz quando. Ele diz que alguns há dos que aqui se encontram. Não é alguns há dos que estarão vivos em 2024 na igreja de São Bernardo do Campo. Dos discípulos, dos apóstolos que aqui se encontram, eles não vão morrer sem ver acontecer o que está no verso 27, o Filho do Homem vindo na sua glória com os seus anjos. Vamos avançar para o capítulo 24, Mateus 24, que é o assunto da minha palestra hoje à tarde. Mateus 24. Diz assim no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Então agora Jesus, ele falou sobre a sua vinda, que é um texto até parecido com o Mateus 16. Ele falou sobre a sua vinda. E ele vai dizer, agora eu vou te contar uma parábola, para você entender o que eu estou falando. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então veja que Jesus diz, quando você vê tal coisa, você sabe que algo está perto, o verão está perto. Assim também, quando vocês verem os sinais, vocês vão saber que ele está próximo. Aí ele vai dizer no verso 34, em verdade vos digo que não passará
esta geração sem que tudo isto aconteça. Estou dizendo, tudo que eu acabei de falar não vai passar esta geração sem que tudo aconteça. Veja que ele não fala aquela geração. Ele não diz, não vai passar aquela geração. Ele diz, não vai passar essa geração. Então, vamos recapitular a linguagem que a gente já viu até aqui. Ele já falou, enquanto os apóstolos estiverem sendo perseguidos, o Filho do Homem vai vir. Enquanto alguns de vocês estiverem vivos, nessa geração. Eu quero que você comece a se perguntar o seguinte: se Jesus quisesse ser mais claro, o que ele poderia dizer? Se ele quisesse enfatizar que era naquela época, o que ele poderia dizer para ser mais claro? Eu não consigo pensar. Porque ele já falou, vocês vão estar vivos, enquanto vocês estiverem sendo perseguidos, nesta geração. Teria como ser mais claro com isso? Na verdade tem. Porque Deus é paciente com a nossa cabeça dura. E Ele vai falar muitas outras coisas também. Vamos avançar para Tiago capítulo 5. Vamos avançar para Tiago capítulo 5. Olha só o que diz Tiago 5, verso 1. Atentei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Para aí. Então existe um grupo de ricos que estão perseguindo a igreja. Esses ricos aqui não são qualquer ricos, mas são ricos, como a gente vê, perseguidores da igreja. Eles estão matando os justos, eles estão condenando os justos, eles estão roubando o dinheiro, eles não estão pagando os salários. E aí Tiago, diante desse cenário de perseguição, diante desse cenário de destruição, Tiago vai virar para os justos e vai dizer no verso 7: sede, pois, irmãos, pacientes. Vocês que estão sendo perseguidos, que estão sofrendo tudo isso perante esses ricos de Israel, perante esses fariseus, tenham paciência. Por quê? Tenham paciência até a vinda do Senhor. Agora só o verso 8, ele vai repetir: sede vós também pacientes. Ele repete 2 vezes para ter paciência. Por quê? Pois a vinda do Senhor está próxima. Então vamos tentar entender isso com a cabeça de 2024, a igreja brasileira. Vocês, no ano de 63, no primeiro século, eles estão matando vocês, eles estão matando sua família, eles estão matando seus filhos, eles estão te roubando, eles estão te assaltando. Tenha paciência, porque Jesus vai mudar isso daqui a 3.000 anos. Fica paciência. Não, ele fala, tenha paciência, porque Jesus já está chegando. Jesus está perto de destruir esses perseguidores. Jesus está perto de destruí-los, e quando ele destruí-los, vocês não vão passar pelo que vocês estão passando. Tenha paciência, porque a vinda do Senhor está próxima. E nós vamos ver hoje à tarde, no sermão de Mateus 24, que a explicação que muitos dão para isso daqui, se essa explicação fosse dada, a explicação que os futuristas dão para esse verso, se essa explicação fosse dada no tempo de Ezequias e Ezequiel e Jeremias, eles já teriam sido mortos como falso profetismo. Dizer que próximo é 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Mas ele não para por ele repete. Olha só o que ele diz no verso 9, ele vai repetir.
Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Ele já está às portas, ele já está próximo. Abram em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Olha, Apocalipse repete isso tantas vezes, que eu não sei o que Deus poderia fazer para ser mais claro. Apocalipse capítulo 1, já no primeiro verso. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que em breve, opa, olha só a palavra, em breve, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Entendi. Quando ele está dizendo aqui que em breve deve acontecer, vai ser 2024 anos depois. Igual no tempo de Jeremias, não é? Vamos para o verso 2. Quer dizer, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo vai demorar 2024 anos. É a segunda vez que ele fala o quê? O tempo está próximo. Vamos pular para o capítulo 10. Eu quero mostrar aqui para vocês que, de acordo com Apocalipse capítulo 10, o fundamento, nós podemos dizer que o fundamento do preterismo, um dos principais fundamentos do preterismo é o juramento de um anjo. Se você quer um motivo para ser preterista nesta manhã, é o seguinte: quando um anjo faz um juramento, você acredita. Vamos ver. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem como arco-íris, por cima da sua cabeça o rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Ele vai falar sobre o anjo aí. Agora, olha só o que vai esse anjo dizer no verso 5. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. O anjo levanta a mão direita, e ele vai fazer um juramento para o apóstolo João. Ele vai dizer para o apóstolo João, verso 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dizem que o voz do sétimo anjo, quando ele tiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O anjo jura que não vai ter mais demora. Ele jura para João: essas profecias não vai ter mais demora, o que já tinha sido dito no primeiro capítulo. Vamos para o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22. Meus irmãos, a Bíblia literalmente encerra com o preterismo. Vamos ver. Verso 6. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Verso 7. Todo mundo junto? Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E se vocês vão lendo o resto do capítulo, ele repete isso várias vezes. Verso 12. Eis que venho sem demora. Se vocês forem até os últimos 2 versos. Verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então vamos finalizar da seguinte forma. O que é o preterismo? É a convicção, é a fé de que as profecias de Jesus e dos apóstolos são infalíveis, e sendo infalíveis, elas se cumpriram sem demora, elas se cumpriram cedo, elas se cumpriram em breve, enquanto eles ainda estavam vivos, enquanto alguns ainda não tinham morrido. Assim se cumpriu a maioria das profecias. E o que então é o futurismo? O futurismo é a convicção de que essas profecias vão acontecer exatamente como Jesus disse, exceto que não vai acontecer quando ele disse.
Vai acontecer com 2.000 anos de atraso. Pode acontecer com 3.000 anos de atraso. Meus irmãos, não é assim. As palavras de Jesus são infalíveis. Então, nem todas as profecias do Novo Testamento se cumpriram. O juízo final ainda não aconteceu. A vinda de Cristo para o juízo final ainda não aconteceu. O novo céu e a nova terra ainda não aconteceu. Por isso que eu estou com esse calor. Existem coisas que ainda não aconteceram. Mas as coisas que ainda não aconteceram, o Novo Testamento não diz que aconteceria em breve. As coisas que ainda não aconteceram, o Novo Testamento não diz em breve, próximo, logo, nessa geração. Mas vocês precisam entender que existe um conjunto de profecias do Novo Testamento que os autores, Jesus, os apóstolos, eles explicitamente diz quando que aconteceria e que seria logo em breve naquela geração. Eu quero finalizar então dizendo para vocês o seguinte, meus irmãos, para mim o debate preterismo-futurismo não é, em primeiro lugar, um debate de qual evangelho, qual cristão está certo. Para mim a questão é muito mais séria do que essa. Para mim a questão é, Jesus estava certo? Jesus é o Cristo? Meus irmãos, esqueça todos os debates teológicos, todas as picuinhas teológicas, isso é secundário. O que está em jogo nas profecias é se Jesus é o Messias. Porque se o que ele falou que iria acontecer, não aconteceu no tempo que ele disse, então nós estamos mortos em nossa esperança. E nós temos que comer e beber, porque amanhã nós morreremos. Se o que Jesus disse não aconteceu, vocês estão mortos em seus pecados, e não há esperança. Se Jesus disse em breve, se Jesus disse vocês vão estar vivos, se ele repetiu isso tantas vezes, e não foi como ele disse, o que vocês estão esperando ainda? Mas como eu vou mostrar hoje à tarde, o que ele disse aconteceu com tanta precisão, com tanta exatidão, com tanta riqueza de detalhes, exatamente na época em que ele disse, que ninguém tem nenhuma desculpa, nenhuma explicação, para não dizer, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele é o Senhor, e Ele é o Messias prometido, porque tudo o que Ele disse, se cumpriu. Jesus é o Cristo, e Ele é o profeta anunciado por Moisés, porque as suas profecias aconteceram em breve. E nós vamos falar mais sobre isso hoje à tarde. Amém. Vamos orar? Altíssimo Deus, graças te damos porque Tu és um Deus que cumpre todas as Tuas palavras. Assim como Tu cumpriste a Tua palavra na destruição de Jerusalém pela Babilônia. Assim como Tu cumpriste a Tua palavra quando os utensílios do templo voltaram da Babilônia. Não em breve, mas 70 anos depois, como Tu dissestes pela boca de Jeremias. Assim te dou graças, Senhor, porque Tu és o Deus que se vinga dos Teus inimigos. E Tu, Senhor, te vingastes dos inimigos do Teu Filho e dos inimigos dos Teus apóstolos, vingando-se contra Jerusalém e contra o templo no qual Teu Filho foi humilhado, não deixando que permanecesse pedra sobre pedra. Te dou graças, Senhor, porque Tu és justo, Tu és gracioso e Tu cumpres todas as Tuas palavras. Por Cristo eu oro. Amém.